Fala galera, beleza? Hoje vou falar para vocês sobre as bikes da Paris-Roubaix 2023. Bom pessoal, como vocês sabem, a Paris-Roubaix é uma das 5 grandes clássicas monumentos do ciclismo de estrada e é a prova onde a gente tem os equipamentos mais exclusivos devido aos setores de paralelepípedos e as características desses setores, né? A gente também tem paralelos na Volta de Flandres, que aconteceu a semana passada, mas na Paris-Roubaix esses setores eles são bem mais complicados, né? São os 3 setores de 5 estrelas, que são os piores. O pior de todos, com certeza, é o Tour de Arenberg, que é a Floresta de Arenberg, que tem um pouco mais de 2 km e os paralelos têm vãos muito grandes entre eles. E sempre ocorrem acidentes, e que aconteceu esse ano, infelizmente, onde o Dylan Van Baarle e o Casper Asgreen tiveram que abandonar a prova por múltiplas contusões e fraturas. Depois a gente tem o Mont-Saint-Pével, que também é muito difícil, muito complicado e longo. E para terminar, um setor decisivo da prova, que é onde aconteceu a definição do vencedor da prova, que no caso foi o Mathieu Van Der Poel, depois do furo de pneu do Wout van Aert, que atacou. Ele foi solo e ganhou de uma forma muito legal e merecidamente, porque andou muito mesmo. E é o Carrefour de Labre, que é esse setor decisivo aí, que é o último setor de 5 estrelas. Mas são 29 setores na prova, e esses setores que definem a prova, porque os primeiros 100 km, ou um pouco menos, os 90 km, não tem paralelos. Eles saem de Compiègne e vão em direção a Roubaix. Compiègne fica pertinho ali, um pouquinho mais ao sul de Paris. E aí você vai ter o que? 99% da prova era a mesma direção. Então a maior parte das vezes você tem o vento ajudando e algumas vezes cruzado. Então o equipamento sempre foi importante para essa prova. Antigamente os caras desenvolveram bikes com suspensão, a famosa Bianchi Full Suspension que o Johan Musso usou, e inclusive a bicicleta quebrou no meio da prova, né? Em 94 a gente teve os caras usando as suspensões da RockShox. Eu cheguei a ver pessoalmente uma suspensão dessa lá em 94, com um amigo meu que comprou uma suspensão dessa e pôs numa Speed para andar. E essa suspensão foi uma coisa revolucionária na época e ganhou muita prova, porque na época os pneus eram muito finos. Os caras usavam pneus 21, 22 milímetros, coisa impensável hoje em dia. E todas as grandes marcas sempre investem muito em Roubaix. Às vezes as pessoas perguntam pra mim: Portuga, por que os caras não andam de bike gravel? Porque os caras fazem as bikes específicas para Roubaix. Então é uma bike com uma geometria um pouco mais alongada, um pouco mais comprida, de endurance, e um pouco mais relaxada. Mas estão mudando as coisas. Esse ano a maioria das equipes usou suas bikes aero, né, e outras coisas diferentes. Quase todo mundo usando pneus tubeless, a maioria usando 30 ou 32 milímetros de várias marcas. Muitos usando os inserts. Eu sei, por exemplo, que o Van Aert estava usando um insert da Vittoria. Ele usa a Jumbo-Visma usa os pneus da Vittoria, inclusive um pneu novo que está para ser lançado, o Vittoria Corsa Pro, né? Então eles estavam usando esse pneu aí e infelizmente teve um furo. Tudo fura lá, não adianta. Eu vou de tubular, vai furar. Vou de tubeless, vai furar. A única maneira de não furar um pneu, quando eu fiz o esportivo, eu vi os caras andando de mountain bike com um pneu enorme, aí não vai furar mesmo. Mas aí na hora do asfalto é a diferença. Então, o grande problema da Roubaix é esse: a transição entre o paralelo e o asfalto. E nisso aí a gente tem um sistema que foi criado para encher e murchar os pneus, né? E esses sistemas foram usados na Jumbo-Visma, um sistema de uma marca, e a equipe DSM, o Team DSM, usou esse sistema, mas é um sistema um pouco diferente. O sistema que a DSM usou
é um sistema de uma fábrica chamada Scoop, chamado Atmos. Então, o que ele faz? Você tem isso no cubo das rodas, e aí você tem na mão, ali, como se fosse um shifter eletrônico, você enche ou você murcha o pneu. Por que isso? Quando você está no paralelo, as pressões usadas atualmente pelos caras são mais baixas. 50 libras, 55 se o cara for mais pesado. Isso é que os caras estavam usando, né? Só que a hora que você entra no asfalto, esse pneu é murcho para andar no asfalto. E o asfalto lá é perfeito. Então, qual que é a ideia? Aumentar a pressão na hora que está no asfalto, que você vai ter um desempenho, vai gastar menos energia. E na hora que entrar nos setores de paralelos, diminuir a pressão. Na teoria é perfeito. O problema é que naquela loucura da corrida você conseguir fazer isso. É claro que é programável, tem software, tem aplicativo. Você aperta o botão, vai para 80 libras de uma vez, tá? Se aperta o outro botão, murcha para 50 libras. Então pode acontecer isso, né? Só que na hora da prova, mas mesmo assim, os primeiros 80 km anda com o pneu com 80 libras, vai começar a entrar nos paralelos, abaixa para 50 e vai usando. E aí depois do último setor de paralelo, que estiver numa situação de ir para um sprint, põe 80 de novo, porque aí vai te ajudar. E apenas 2 caras da DSM usaram o sistema. E na Jumbo Visma, o sistema é de outra marca, é um pouco diferente. O funcionamento é semelhante, mas 2 caras usaram. O Dylan Van Baarle, que infelizmente abandonou a prova com o tombo ali no Torre de Ehrenberg. E o Christophe Laporte, que estava junto com o Van Aert quando eles atacaram antes lá do Ehrenberg, mas ele infelizmente furou a roda traseira, e aí saindo do Ehrenberg ele trocou o pneu, e aí depois ele não teve mais chance. O Van Aert, por exemplo, não usou, né? Até perguntaram para ele, eu vi uma entrevista, depois do reconhecimento, ele usou no reconhecimento e tal, mas assim, e você gostou do sistema? Ele falou, gostei e tal. Aí pergunta assim, por que você não usou na prova? Ele falou assim, boa pergunta. Talvez ele não gostou, talvez ele achou que era uma coisa que ia atrapalhar, né? Então os caras não gostam muito de sair do senso comum. Falando, já aproveitando, além dessa questão dos pneus, tem a questão da relação de marchas. O World Tour está cada vez andando mais rápido. Esse ano a prova foi a mais rápida da história, com quase 47 de média. 1 por hora mais rápido que a prova do ano passado. Todas as provas estão batendo recorde de velocidade nas subidas. E a relação dos caras está cada vez maior. Virou padrão, por exemplo, 54-40. Era 53-39 até pouco tempo atrás. Só que para Roubaix os caras usaram coroa 56, né? Os caras que usam Shimano. E com a SRAM, como o pinhão é menor, atrás é 10, os caras normalmente usam 52, então usaram 54. E também usando coroa única. Por quê? Porque Roubaix é uma prova muito plana, né? Se você pegar a altimetria acumulada, até que não é pequena para os 256,6 km. Sobe mais que a Gent-Wevelgem, por exemplo. Mas não são subidas duras. Quem assistiu a prova viu que na hora que o Mathieu Van Der Poel, na hora que eles saíram do Mont-Saint-Pével, eles viraram à direita, tinha uma subidinha, né? Eu passei lá 2 vezes quando eu fiz as provas. Não é uma subida dura, mas fica dura quando um cara que nem o Mathieu Van Der Poel dá um ataque daquele. Mas não é nenhuma subida para se usar coroa pequena. Nem eu, que não sou profissional, não sou nada, usei a coroa pequena nunca. Mas eu fui de 52 e eu não fiz 47 de média. Eu fiz 30 de média e olhe lá. Bom, pessoal, então essa relação de marchas aí também, os caras usando, o pessoal que está usando coroa única, usando o chain catcher. Por quê? Porque pula muito nos paralelepípedos, bate muito a corrente. Então mesmo que a coroa seja específica para se usar sem câmbio dianteiro, os caras colocam o chain catcher por segurança. Então vários modelos de chain catcher, várias marcas usando isso aí. E a gente vai ter também a questão não só da relação de marchas, também a questão da aerodinâmica, que hoje a aerodinâmica no pelotão é a coisa
mais importante. E numa prova que você faz 47 de média, é mais importante ainda. Então quase todos usando as bikes aero. A bike, por exemplo, do Mathieu Van Der Poel é a nova Airhold da Canyon. Ele está usando esse modelo ainda que não foi lançado, tem algumas diferenças. A gente consegue ver pequenos detalhes e todas as marcas fazendo bikes aero, mas com clearance para pneu grande. Mathieu Van Der Poel, por exemplo, a bike dele destoava do resto do pessoal, porque ele é o líder da equipe, né? A bike dele vermelha, vocês podem ver o número 21, até o pessoal falando que quem põe o número 21 ganha a corrida. Então foi o que aconteceu. O Mathieu Van Der Poel ganhou o Milan-San Remo com o número 21, Pogacar ganhou a Volta de Flandres com o número 21, e agora o Mathieu Van Der Poel ganhou o Paris-Roubaix com o número 21. Então os caras estão procurar usar esse número, mas eu acho que isso é besteira, é só coincidência. Bom, Mathieu Van Der Poel usou Aerohold, guidão cockpit integrado, normal. Único detalhe, 2 fitas de guidão, mas guidão de carbono, aguentou tranquilamente. E ele larga com pneus 28 mm e no meio da prova troca de bike e depois nos setores de paralelos usa um pneu de 32 mm. E a calibragem dos pneus, como eu disse para vocês, perto de 50 libras. Algumas outras marcas de bike e algumas outras equipes que optaram por usar bikes específicas para Roubaix. Por exemplo, né, o caso do Peter Sagan usando a Specialized de Roubaix, né? A bike do Sagan é uma coisa bem interessante, que eu lembro quando essa bicicleta foi lançada em 2019, eu estava lá e eu vi essa bike quando ela foi lançada, ou seja, é uma bike que foi lançada em 2019. Então, ela já está um pouquinho assim, obsoleta, podemos dizer, são 5 anos. Eu digo obsoleta por quê? Primeiro, para Roubaix hoje em dia, esses sistemas de amortecimento existem, por exemplo, o Future Shock, ele existe, ele ajuda, tudo bem. Mas assim, a bike não é uma bike aero, todos os cabos por fora, e o Sagan ele usa o grupo de 11 velocidades na bike mecânico, porque ele não gosta do grupo eletrônico para andar nos pavês. Vai saber, né? Mas também, infelizmente, ele teve um tombo, se machucou bem e nem completou a prova, tá? E aí a gente tem outras bikes, por exemplo, falando de sistema de amortecimento, as Trek Domain, que foram desenvolvidas e já estão na 4ª geração de Trek Domain. As meninas da equipe feminina usaram a Domain, mas os homens não usaram a Domain, a maioria usou as Trek Madone novas com espaço para grandes pneus. O Mads Pedersen, por exemplo, usou a Madone e usou ainda tubulares, né? E curiosamente ele não teve furos de pneu, olha que interessante, tá? Então isso aí é uma coisa bem legal. A Cervelo tem uma bike feita para Roubaix, que é a Cervelo Caledonia. O ano passado eu estava lá em Roubaix e eu vi os caras usando S5 e Caledonia. E esse ano eles usaram a nova Soloist. A maior parte da equipe da Jumbo Visma usou a Soloist. A Soloist é uma bike que já existia, eles relançaram agora. E a Soloist é um misto entre a S5 e a R5. Ela é mais leve que a S5, bem mais leve, não tão leve quanto a R5, mas mais aero do que a R5. E os caras já fizeram uma bike com clearance de 35 mm. Então virou uma bike que os caras pegaram para usar em Roubaix. E usaram, e é uma bike que tem um excelente desempenho. E a Caledonia ficou um pouquinho mais de lado. Por quê? Porque os caras são profissionais, os caras querem uma geometria mais agressiva, né? Então você vê que a Soloist é uma bike com uma geometria mais agressiva e foi a bike que o Van Aert usou. E como curiosidade, ninguém mais usa aquelas manetinhas de ciclocross em cima, isso é uma coisa que não existe mais, ninguém mais usa. E uma curiosidade também que eu achei legal, que a Zoe Bäckstedt, que correu a prova feminina, a inglesa, ela usou o pedal que o pai dela usou para
para ganhar essa prova anos atrás. Ele pegou o pedal, um Speed Play, que é um Speed Play específico para Roubaix, para sair o barro, e deu para ela correr, e ela correu. Não deu muita sorte, ela não ganhou, mas a amiga dela lá da equipe venceu a prova e até fez a sua dancinha lá do TikTok. Beleza, galera? Então isso aí que vocês estão vendo. Muita gente também optando por usar, né? Muita gente usando, tirando o sistema de guidão integrado de carbono e usando mesa e guidão de alumínio por segurança. Então é isso aí, galera. A tendência que a gente está vendo no Roubaix, bikes aero, pneus tubeless cada vez mais largos, os caras abandonando coisas de ciclocross, por exemplo, né? Bikes com sistemas de amortecimento cada vez sendo menos usadas, né? Os shifters de troca de marcha aqui em cima, e talvez, vamos ver se vai pegar esse negócio do sistema de encher e murchar os pneus, o famoso rodoar, né, que tem nos caminhões, nos ônibus, nas bikes. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo aí, né? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, e um grande abraço. Até!